eu quero ser comentarista, Felipe. Se você não tiver informação, não procurar, como o Pedrosa falou, a chance de você não ser um bom comentarista é gigantesca, porque é preciso ter conhecimento, né? Como ele falou, é preciso ser repórter também, porque você vai buscar notícia, vai buscar informações para trazer para o público. E queria que o PC falasse um pouquinho agora dessa profissão, que muita gente acha, né, PC? Pessoal, é uma moleza ser jornalista esportivo. Você vai lá no jogo, acompanha, fala o que você tiver vontade e volta para casa. E é muito diferente a nossa rotina e a nossa responsabilidade, né, PC? Boa noite. Primeiro, um prazer estar aqui trocando ideias, porque eu acho que esse encontro, a pauta dele é a troca de ideias. Não existe, pelo fato de eu ser um jornalista com 50 anos de carreira, que eu sei tudo. Não é verdade. Eu estou aprendendo o tempo inteiro. E o Pedrosa falou sobre algo que eu considero fundamental. O repórter tem que se preparar para um jogo. Eu comento jogos de futebol em televisão desde 1995, quando eu comecei na ESPN Brasil, a convite do José Trajano. Eu nunca tinha comentado nenhum jogo de futebol em televisão, mas eu tinha uma longa trajetória como jornalista. À época, eu já tinha 22 anos de carreira. E por que eu estou falando isso? Porque você não vira comentarista de hoje para amanhã. Você tem que construir uma carreira. Você tem que, enquanto você vai construindo essa carreira, você vai cada vez mais descobrindo a necessidade de se informar. A maneira como eu comentava um jogo em 1995, como eu comentei no período que passei na ESPN Brasil, não é a mesma maneira que eu comento hoje. A coordenação do jogo mudou, a narração do jogo mudou e os comentários também mudaram. Porque a exigência, o nível de exigência do telespectador, de quem está ouvindo a transmissão, aumentou muito mais. Na medida em que a informação foi chegando com mais rapidez a quem por ela se interessa, evidentemente esse trabalho de comentar, de narrar, de reportar, ele foi se modificando. O Pedrosa, eu posso fazer uma analogia, porque o Pedrosa é um setorista do Vasco, digamos assim. Em outras épocas, no século passado, o setorista passava o dia inteiro no clube, ficava absolutamente mergulhado dentro do clube, mas aquelas informações só sairiam no dia seguinte, ou num programa à noite na rádio. O repórter passava o dia inteiro. Hoje, o Pedrosa apura e divulga. Apura e divulga. E as informações são veiculadas com uma velocidade impressionante. Então, o comentarista tem que estar acompanhando tudo isso. Acho que é nobre, mas, ao mesmo tempo, não sei se é factível querer sair da faculdade e virar um comentarista. Acho que primeiro você tem que construir uma carreira. E essa carreira passa por uma série de vivências até desembarcar na função de comentarista. A gente não pode confundir a ideia de que eu tenho uma opinião e eu achei isso ou aquilo do jogo como um comentário. O achar isso ou aquilo do jogo é bacana, e todos nós temos opinião. Mas quando você vai comentar numa televisão, seja a TV aberta, ela tem um outro tipo de público e, consequentemente, por isso o programa do qual o Pedrosa participa com a Fernanda e com o Venê tem um outro tipo de abordagem, bem diferente da abordagem que tem no Redação, no Seleção e no Troca de Passe, porque tem um outro tipo de público. Mas tanto um público de TV aberta, quanto o público de TV por assinatura, ele privilegia o conhecimento. O conhecimento do repórter se manifesta através da informação. O conhecimento do comentarista se manifesta na medida em que ele sabe quem é aquele jogador, qual é o histórico recente daquele jogador, o que aquele técnico pretende em relação àquela equipe, qual é o histórico daquela equipe A que está enfrentando o time B. É assim que você constrói o seu trabalho. Eu diria que hoje o nível de exigência de quem consome informação é muito maior do que o da época em que eu comecei, porque está todo mundo ligado na informação. A informação está chegando o tempo todo. Ai do Dandan, ai de mim, se nós trocarmos um nome ou dermos uma informação errada sobre o número de gols que determinado jogador marcou.
ou sobre a maneira dele atuar. Nós não podemos revelar nenhum tipo de estranhamento se um jogador que na partida anterior atuou pelo lado direito e nessa está começando a jogar pelo lado esquerdo, e a gente não pode revelar uma surpresa, porque de repente o noticiário da semana informou que esse jogador, pelo técnico, foi testado do outro lado. A informação do Pedrosa vai a minúcias, mas a informação que o comentarista precisa reunir, ela é fundamental no exercício da opinião. E a outra coisa, a opinião, ela não pode ser parcial, a não ser que você tenha um canal específico, onde você, falando para aquele público específico, você vai dar um tom parcial ao seu comentário. No caso de um comentarista como eu, que atua num canal que é feito para todas as torcidas, não é feito para especificamente a torcida do time A, e além de tudo, ele é nacional, o Sport TV é um canal de rede o tempo inteiro. O tempo inteiro o Sport TV está falando para o Brasil. Então é fundamental que eu tenha informações sobre jogadores das equipes de todo o país, sejam essas equipes da Série A, sejam essas equipes da Série B. É um trabalho de construção permanente, é um trabalho que também te leva, e isso eu gosto sempre de dizer para quem está começando nessa profissão, a entender que não existe, e aqui estão 3, 4, comigo 5 testemunhas, não existem sábado, domingo, feriado, o pessoal vai viajar, Semana Santa, vamos para tal lugar, não existe. Vou contar uma história para vocês. Eu comecei a trabalhar assim que entrei na faculdade. Pois bem, eu não fiz nenhum amigo na faculdade. Sabe por que eu não fiz nenhum amigo na faculdade? Porque quando tinha churrasco no fim de semana, quando o pessoal viajava, eu já estava estagiando em jornal. Então eu não tinha como acompanhar o pessoal para esses lugares. É altamente sacrificante, porque você trabalha na contramão da vida social. Não nos esqueçamos, diga. É isso. Isso faz. Eu, quando os meus pais eram vivos, eu comemorava o Dia dos Pais no sábado, porque era um pouco mais tranquilo do que o domingo. Isso faz parte da nossa rotina. Esse glamour de nos ver no Maracanã, na Copa do Mundo, entrevistando fulano, Beltrano, é lindo mesmo. É sensacional viver isso. Mas, como canta Tony Garrido, você não sabe o quanto eu andei para chegar até aqui, entendeu? Porque são milhas e milhas, entende? Para você construir essa história, tem que estar muito disposto a encarar a profissão sob essa ótica. A recompensa é maravilhosa, senão nós não estaríamos sentados aqui, nova, média e velha geração, absolutamente satisfeitos. Mas entendam, fundamental, construir credibilidade, fundamental, ter o seu nome sempre respeitado, fundamental entender que quando eu dou uma opinião, o Pedrosa dá uma informação, as pessoas param e ouvem, porque a gente tem credibilidade. É o único patrimônio nessa atividade profissional. Credibilidade. Obrigado. Muito bom, PC. A gente conversa muito no Audiolab sobre entender o ritual esportivo e o ritual jornalístico, como a gente tem que andar com os dois juntos, né? E é trazer informação, como vocês falaram, e entendendo o jogo, que é o que o PC acabou de falar, e a experiência. Você ter a maturidade de ser um comentarista, é muita estrada que você caminha para ter um olhar atento para várias coisas que acontecem, que no início da carreira você não tem esse olhar.